Olá! Está no ar o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Seja Prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Secretário, vou lhe fazer uma pergunta que está todo mundo fazendo, está todo mundo entrando em contato conosco aqui, tanto no Correio como na TV Brasília. Afinal, estamos ou não na segunda onda aqui no Distrito Federal? Então, é muito subjetivo quando a gente fala, de uma segunda onda, sendo que às vezes muitos pesquisadores, muitos técnicos falam que a gente não saiu da primeira. Mas, no entanto, aqui no Distrito Federal nós tivemos uma elevação muito grande de infecções, de transmissões no mês de julho, e depois tivemos um platô, e depois desse platô, no final de agosto, a gente conseguiu ter uma redução muito importante em relação a essas transmissões, e ela permaneceu por muito tempo abaixo de 1, esse índice de transmissão. E como agora, na última semana, a gente apresentou um índice de 1,3, essa elevação a gente pode até caracterizar como o início de uma nova onda de transmissão do coronavírus aqui no Distrito Federal. Foi uma surpresa? Não é uma surpresa, uma vez que a gente tem essa elevação muito acentuada na Europa, no período agora de outono, entrando no inverno. Eles tiveram uma elevação muito importante de transmissões, de internações e uma quantidade menor de óbitos do que na primeira vez. E a gente tem observado alguns estados aqui do Brasil que já apresentaram uma elevação muito importante nessas transmissões, com internações também, e isso, então, traz uma previsibilidade que a gente poderia também ter esse aumento aqui no Distrito Federal. Então, a gente se adiantou em vários pontos importantes, mesmo com a desmobilização dos leitos, a gente deixou tudo muito bem organizado para que possam ser reativados esses leitos de Covid, para que a gente possa atender caso haja necessidade. Hoje aí nós temos 205 leitos de UTI, sendo que 30% a 35% estão ocupados. Então, a gente tem uma margem muito grande ainda de leitos disponíveis. E no caso de enfermaria, são 290 leitos, sendo que a gente tem 130 vagos. Então, nós temos aí uma margem muito importante observadas. Quer dizer, então, essa disponibilidade de leitos também já é uma espécie de garantia, para algum movimento como esse de aumento de taxa de transmissão. Se a gente tiver um aumento muito grande de internações, devido ao aumento das transmissões, a gente tem os leitos disponíveis para poder fazer o atendimento dos pacientes. Agora, as pessoas comentam muito também de que, olha, mas há 2 semanas atrás falava-se que não haveria necessidade, o DF estava pronto e que não haveria necessidade de fechamento nem de uma medida mais restritiva. Também se fala muito também que o cenário da Covid, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, ele é muito dinâmico, ele muda dia a dia. Então, quer dizer, foi normal essa decisão? Ou como é que foi essa discussão dentro do GDF? Quando falou-se que não estaria tendo restrições, a gente estava com índice de transmissibilidade abaixo de 1. Então, a gente girava ali em torno de 0,95, 0,97. Então, era um momento muito confortável, de acordo com o que a gente tem de especificação para controle da doença. Quando a gente passa de 1, a gente começa já a ficar preocupado. E a gente atingiu um índice de 1,3 de transmissão, quer dizer que cada 100 pessoas transmite para 130 pessoas. Então, isso nos acende um alerta, e em cima dessa alerta a gente tem que tomar algumas decisões. Esse índice de transmissão de 1,3, ele não era alcançado desde agosto, é isso? Nós tivemos o fim do platô, das transmissões. Posteriormente, nós tivemos alguns aumentos temporários, mas isso pode acontecer devido à quantidade de testagens que a gente estava fazendo aqui no Distrito Federal. E também nós tivemos aí a participação do SESC, que montou em várias cidades aqui do Distrito Federal finais de semana em que ele fazia testagem. E quando ele tinha as testagens e tinha positividade, eles notificavam os órgãos de controle, que nem no caso o SINAM do Ministério da Saúde e também a notificação da Secretaria de Saúde. Então, a gente tinha algumas elevações em decorrência dessas testagens. E aí, então,
mediante a essas testagens, a gente fazia a média e a média estava abaixo, né? Ou aumentava temporariamente, mas depois baixava. Agora não, agora a gente tem um índice observado em Muito cima, claro, né? muito claro, em cima dos exames do Laboratório Central de Saúde Pública do DF, assim como também dos laboratórios privados e também do Ministério da Saúde. Então a gente fez esse compilado e vai mantendo toda semana a observação desse índice para que a gente possa tomar as decisões necessárias dentro da Secretaria de Saúde. Agora, secretário, o que aconteceu, então, para esse índice ter chegado a 1,3 na avaliação do GDF e do senhor? A gente entende que quando o índice ele vem aumentando, a transmissão ela acontece normalmente quando a gente relaxa nas medidas de segurança de cada um, né, de cada pessoa. Então, tudo que a gente vem falando desde o início da pandemia, né, que é evitar aglomerações, que é a utilização da máscara, que é a utilização do álcool gel, isso é muito importante. Quando a gente observa que as pessoas deixam de cumprir com essas regras de segurança, a gente observa a elevação da transmissão. O brasileiro se relaxou, então? Acredito que sim, né? A gente tem observado através da fiscalização própria da nossa vigilância sanitária. Nós temos 2 órgãos de fiscalização, que é o DF Legal e a Vigilância Sanitária, e a gente tem observado, né, que pelas ações realizadas pelos órgãos de fiscalização, a gente tem observado um relaxamento por parte das pessoas. E a gente observa muito que os jovens estão tendo, né, agora neste momento, a transmissão, e isso nos preocupa muito, porque ao retornar para casa, ele leva o vírus e aí contamina os pais, os avós. Esse é um ponto muito importante, né? Quer dizer, os jovens, o índice de letalidade e de contaminação entre os jovens, comparado com outros grupos, ele é menor. Mas a questão é quando eles entram em contato com outras pessoas mais vulneráveis, né? Imagino. E os jovens, eles não apresentam, né, gravidade nas doenças. Muitos deles a gente tem pelas nossas planilhas de óbitos, né, que os óbitos acontecem sempre acima de 60 anos, em grande quantidade. São pessoas que têm comorbidades. O jovem ele não tem comorbidade, então ele adquire o vírus e ele tem esse vírus assintomático. Né? E aí, então, é o momento em que pode acontecer as transmissões. Então, muitos estudos, muitas discussões falando que os assintomáticos não transmitiam, mas transmitem realmente o vírus, e isso se torna muito perigoso quando ele retorna para os seus lares. Agora, também o senhor está ouvindo desde ontem, né? A gente vai falar muito disso aqui na nossa conversa hoje. Mas o senhor está ouvindo desde ontem a queixa do segmento de bares e restaurantes. O que o senhor considera em relação... É preciso punir, digamos assim, o setor de bares e restaurantes e não focar no público que está fazendo isso, os jovens, por exemplo? Bom, primeiramente, a Secretaria de Saúde ela fornece dados, né, para o governo, para que o governo possa tomar as decisões. Então, quando sai um decreto, né, ele é uma decisão de governo, né? Então, tem a participação de várias secretarias que estão trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde. Então, a gente fala, né, Secretaria de Educação, Mobilidade. Então, a gente tem muitas secretarias trabalhando em conjunto para que essas decisões sejam tomadas. E é importante que a gente possa fazer todo esse estudo e que a gente possa oferecer esses subsídios para a tomada de decisão. No entanto, a restrição de horário eu não creio que seja uma punição, né? A punição eu entendo quando as empresas são multadas, né? Quando há uma multa, há um fechamento, por exemplo, né? Pela vigilância sanitária ou pela DF Legal, aí sim eu entendo que seja uma punição. Quando você faz a restrição, você está tomando medidas, né? de segurança para aquela população que frequenta aquele local. E sei que as empresas procuram fazer com que todos os seus funcionários trabalhem adequadamente, né? Que utilizem máscara, que utilizem álcool gel, que utilizem medidor de temperatura e assim por diante. Então, eu acredito que a gente tem que tomar algumas decisões em determinados momentos para oferecer seguranças para a população. Agora, voltando aqui então à questão do público, né? A gente vai voltar à questão dos bares. Em outros lugares, países como, por exemplo, na França, aplicam-se multas para o cidadão que, por alguma razão, não está respeitando as regras gerais de distanciamento, uso de máscara, etc, etc. Aqui no DF não era o caso de fazer isso também, focar mais
no público do que propriamente nos estabelecimentos? Sim, eu acho que as medidas, enquanto a gente tiver esse aumento acentuado, né, ou tiver frequentemente aumentando esse índice de transmissão, eu acho que essas medidas elas são punitivas, elas são realmente cabíveis para que possa acontecer a conscientização da população que não está cumprindo, né, com as obrigações de segurança. Eu acho que é viável, né, entendo que seja realmente neste momento, né, que a gente observa esse aumento, que seja muito importante. Tá. Secretário, hoje a Secretaria de Saúde começou um inquérito epidemiológico em Ceilândia, com mais testagens. Eu pergunto ao senhor, qual a finalidade desse inquérito? O inquérito epidemiológico ele tem uma característica muito importante. Primeiro, porque a gente vai fazer busca ativa. Né? O que é a busca ativa? A gente vai sortear, né, lá em Ceilândia, 23, por exemplo, hoje que começou, 230 lares. Então, não são as pessoas que vão procurar a gente vai procurar os lares através de um sorteio. Tá? Então, a gente utilizou, né, o IPTU, né, aqui do Distrito Federal para poder fazer os sorteios. E aí a gente estará indo nas residências para que a gente possa ali coletar uma amostra e observar e fazer o teste daquela amostra. Aí você vai falar assim, olha, se chegar numa casa tem 5 pessoas, a gente vai sortear entre as 5 que querem participar um nome deles, uma pessoa daquela lá. E aí a gente vai fazer o exame. Então serão 230 pontos diversos em Ceilândia que estarão sendo monitorados através dos exames para pesquisa de anticorpo IgM e IgG. Quando a gente fala do IgM, né, está mais diretamente relacionado à doença aguda, naquele momento em que realmente você tem o vírus ou ele está saindo daquele período ali. E, posteriormente, o IgG, que é o anticorpo, né, de convalescença, que é onde você já tem, né, a cura ou você já não tem mais o vírus. Tá, desculpe. Uma vez escolhida essa pessoa para fazer o sorteio, vocês fazem os exames, obtêm os resultados. E depois, qual é o passo seguinte? Então, a partir do momento que você tem todos os dados, você faz a compilação desses dados para você entender como que esse vírus se comportou naquela região, como ele está se comportando agora e qual a possibilidade de você ter pessoas que venham adquirir, né, esse vírus naquela localidade. Então você consegue, através dessa pesquisa, tomar decisões particulares de cada uma dessas regiões. Então você vai falar, olha, está tendo muita transmissão em tal local, né? Aí você tem que tomar as medidas de segurança ali naquela região. Mais fiscalização, mais atuação da nossa mídia, né? Informando as pessoas que elas têm que utilizar máscara, que elas têm que evitar aglomerações, têm que utilizar álcool gel. Então, é um trabalho muito educativo quando você observa que você tem que, se você tem muita transmissão naquela localidade. Como o senhor falou, quer dizer, é muito um trabalho ativo e preventivo e não passivo, esperar o problema chegar até a gente não vai ficar esperando a pessoa ir fazer o exame com a gente. A gente vai naquela localidade e bem diversificado na região para a gente saber os pontos e dentro daquela região a gente saber todos os pontos, como é que eles se comportaram ali. Imagino que os senhores vão também verificar por perfil, né? Jovens, idosos ou não? A gente está procurando fazer a coleta, né, de pessoas acima de 18 anos, porque tem que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, né? Um termo de consentimento da participação do inquérito epidemiológico. Para isso, nós temos 5 técnicos que foram formados no EPSUS, na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é uma residência que forma epidemiologistas de campo, que fazem, né, uma pesquisa, um trabalho de pesquisa muito bem consistido, né, de acordo com as regras de pesquisa. Então, nós estamos muito tranquilos em relação ao inquérito epidemiológico, está muito bem planejado e os resultados serão muito, muito bem-vindos para que a gente possa tomar as decisões. O inquérito vai até o dia 20, é isso? Nós começamos hoje com 11 equipes, né, em Ceilândia, e a gente calcula aí que eles vão fazer de 15 a 20 residências, né, por dia. Então, a gente fará a Ceilândia muito rapidamente. E depois essas equipes elas serão dispersas, né, nas outras 33 regiões administrativas. Então, a gente acredita que a gente tenha esse prazo para fazer a finalização. Eu quero finalizar até o dia 15. Dia 15? Para que até o dia 18
né, eu já tenho a compilação dos dados e já tenho os resultados finais. Eu pergunto isso, a questão da data, e insisto um pouco nessa questão Sim, do inquérito, porque, e a pergunta que eu vou fazer, estão chegando as festas de fim de ano. Sim. E Por isso que é importante. é aquela época que as pessoas se encontram, muita gente vem a Brasília, pelo menos em condições normais, né? Uhum. Evidentemente que há uma limitação, digamos assim, em relação ao avião, mas as pessoas vêm de carro, ônibus, quer dizer, outros meios de transporte. Qual é o plano do GDF para as festas de fim de ano? Todos esses cuidados que eu já falei, eles devem ser obedecidos, né? E para isso, eu fiz uma reunião ontem com a FEComércio, que entrou com 10 mil testes para o inquérito epidemiológico. Hoje a sede do SESC de Ceilândia foi utilizada como base, né, para que a gente pudesse iniciar os trabalhos lá. E aí então a FEComércio trouxe 11 sindicatos, representantes, né, da classe produtiva aqui do Distrito Federal, para que pudéssemos discutir esse assunto, né? E quando eu apresentei que a gente tem um índice de transmissão 1,3, né, a gente quis dizer para eles, olha, a gente tem que tomar os cuidados necessários para que a transmissão não seja tão grande e que a gente tenha um Natal aberto, com as lojas funcionando, com os trabalhadores, né, podendo exercer suas atividades e podendo também estar ali atendendo suas famílias. Então, todo mundo entendeu isso perfeitamente, né, e todo mundo vai trabalhar com essas informações que foram cedidas. Então, teremos ali a produção de folders, teremos spot de rádio, teremos veiculação na televisão, né, de informativos, de educação e saúde, para que a gente possa ter tranquilidade e não ter transmissão. Então, secretário, podemos dizer que essas medidas restritivas de agora são para garantir o Natal e o Réveillon? Seriam isso? Perfeitamente. Quando a gente observar o aumento, a gente tem que tomar as decisões para que a gente possa resguardar, primeiramente, a saúde da população. A gente não quer que os nossos hospitais fiquem lotados, a gente não quer que as nossas UTIs fiquem lotadas e que a gente tenha óbitos. Primeiramente, então, a gente tem que resguardar a saúde. Depois a gente pensa na economia. Voltando à questão dos bares, alega-se, por exemplo, que não são apenas os bares não são os vilões. Existem outras situações onde há muita concentração de gente. Por exemplo, parques, shoppings, igrejas. Como é que a Secretaria de Saúde vê essa situação? Eu, pelo menos assim, na minha igreja, por exemplo, né, está sendo tudo online ainda, não tem participação, né, presencial dos fiéis. Eu tenho ido a shoppings, né, e tenho observado os cuidados que os shoppings têm tido, né, na entrada das pessoas, na medição de temperatura, na utilização do álcool gel, da oferta do álcool gel. E os seguranças de dentro dos shoppings, eles têm observado muito, né, se as pessoas estão utilizando a máscara ou não. E tem observado que os shoppings eles não estão muito lotados, né, como antigamente. Tem uma quantidade menor de pessoas entrando ali. Então eu acho que... Mas teve a Black Friday, secretário. Teve a Black Friday. Eu não fui na Black Friday, eu não sei como é que foi. O senhor não foi, mas... Não fui. Mas eu tenho observado que igrejas não têm respeitado, né? E aí houve uma ação muito incisiva por parte da Vigilância Sanitária, da Secretaria. Eles estiveram visitando as igrejas e têm feito notificações para as igrejas, dando prazo para que elas possam estarem corrigindo, né, as suas falhas. E já houve até emissão de multas, né, para que eles possam né, sentir, na verdade, que realmente o Estado está fiscalizando, o Estado está cobrando a obrigatoriedade da segurança dos fiéis, né, e da população de uma maneira geral. O senhor comentou que não estavam descartadas novas medidas restritivas e que essa medida anunciadas ontem, as medidas em relação a bares específicas, elas não têm prazo para serem modificadas. Eu queria saber quando é que vocês vão avaliar para tomar possíveis novas medidas. Tem no correr dessa semana ou não tem? Toda semana a gente faz a avaliação da transmissão. Tá? Então, mediante essa transmissibilidade que a gente vem observando, né, a gente pode tomar novas medidas ou pode recuar também nessas medidas. Né? Se diminuírem os índices de transmissão, não há necessidade muitas vezes de manter por um longo tempo, né, as restrições. Mas é importante que a gente tenha, né, esses dados muito bem estabelecidos e que a gente possa oferecer para o governador Ibanez
né, todos esses E dados. transparentes também, né? Para a população. A população está na nossa sala de situação, no site da nossa Secretaria de Saúde, todas as informações necessárias em relação à saúde. Eu vou falar para o senhor também uma outra pergunta que está todo mundo fazendo: vacina. Qual é a perspectiva da Secretaria de Saúde? Quando chega? Como é que o GDF está se preparando para isso? Bem, hoje nós tivemos a notícia, né, da aprovação da Pfizer, né, no Instituto de Controle de Medicamentos lá no Reino Unido. Então, a gente já tem uma fabricante, né, já sendo aprovada num grande órgão de responsabilidade de fiscalização no mundo, muito conceituada e muito respeitado por todos os órgãos de controle do mundo. Então, isso já é um ponto muito positivo, né, porque a gente pode, então, a partir de agora, entender que poderão ser aprovados, né, nos Estados Unidos, aqui na Anvisa, no Brasil também, mediante as exigências, né, de apresentação dessas vacinas e dos estudos, né, que são necessários para a realização dessa aprovação. Então, esse é um ponto. Isso é um ponto muito bom, né, que aconteceu hoje, muito importante. Aqui, o GDF, nós tivemos contato com 3 fabricantes. Né? Os 3 fabricantes tiveram perguntas muito incisivas por parte da Secretaria, que era qual que era a capacidade de produção, quando que eles estariam colocando essa vacina no Brasil, caso a gente fosse fazer a aquisição, assinar um termo de compromisso, né? E qual o prazo que eles estariam nos entregando e qual que era a temperatura de armazenamento dessas vacinas, né? Então, são os critérios, né? São os critérios básicos para que a gente possa, né, disponibilizar. E aí, então, nós tivemos diversidade de temperatura, diversidade de preço, diversidade de produção. Então, como a gente entende que o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério, é responsável pelas políticas de imunização no Brasil, nós conversamos com o Ministério da Saúde, conversamos com a OPAS, né, que é uma parceira muito grande, a Organização Pan-Americana de Saúde, conversamos com o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para que a gente pudesse entender como é que a política poderia ser realizada aqui no país. E qual foi a resposta? A resposta é que o PNI realmente é o responsável, que o PNI tem que tomar a frente em relação à compra dessas vacinas e também na aprovação pela Anvisa, né? A Anvisa é o órgão responsável pela aprovação no país para que essas vacinas sejam, então, disponibilizadas. E dessa forma, estamos em constante conversa com eles, procurando entender, né, quais as dificuldades, quais não são as dificuldades, mas, por outro lado, a Secretaria de Saúde já tem 1 milhão de seringas compradas, está adquirindo mais seringas também para que a gente possa começar a atender os grupos prioritários que foram determinados recentemente pelo Ministério da Saúde. Ontem, né? Ontem, né? E aí, então, estamos fazendo a alocação de uma câmara fria, né, em várias temperaturas diferentes para que a gente possa disponibilizar e armazenar essas vacinas. Essa é uma pergunta importante. Qual a estrutura que o GDF tem hoje? Qual a capacidade do GDF hoje em termos de armazenamento? O nosso armazenamento hoje, temos o armazenamento próprio da Secretaria de Saúde, que é um armazenamento que está quase que na totalidade completa, porque o que aconteceu? Nós temos 19 vacinas, né, que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Nessa época de pandemia, as pessoas não procuraram as salas de vacinação para se vacinarem. Então, a gente tem um estoque grande de vacinas, não só do Distrito Federal, mas o Brasil inteiro. Então, logicamente, com a chegada das vacinas para a Covid, a gente vai necessitar de mais locais de armazenamento. O IGESDF, né, o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, contratou, né, um centro de logística onde ele tem câmara fria também disponível. Então, a Secretaria também, quando a gente fala de diferenças de armazenamento de vacinas, de temperatura e de quantidade, a gente já está se precavendo, né, na contratação de empresas, de locais especializados, de câmaras frias especializadas para poder fazer esse armazenamento com critérios, né, de qualidade, com segurança e com seguro. Qual seria a quantidade ideal de vacinas para a realidade do Distrito Federal?
Depende muito do grupo prioritário, né, que vai ser determinado e a disponibilização que o Ministério vai nos dar. Então, como foi divulgado ontem o plano do Ministério da Saúde, a gente tem que colocar dentro da nossa realidade do Distrito Federal para a gente poder disponibilizar a quantidade certa para o Ministério da Saúde e que aí então eles façam repasse para nós. Uhum. Secretário, eu queria falar também sobre um ponto que é paralelo, digamos assim, à sua secretaria, que é a questão de educação, né? Quer dizer, esse ano eletivo está praticamente encerrado, nas escolas particulares, nas escolas públicas praticamente não houve ano letivo. Para o ano que vem, qual é o posicionamento da Secretaria de Saúde em relação à volta às aulas? É preciso esperar mais? O que está se planejando em relação a isso? Bem, aí nós temos dois componentes importantes, né? O primeiro agora é esse acompanhamento que a gente está fazendo da transmissão do vírus aqui no Distrito Federal. E o outro é em relação à própria chegada da vacina, né? Para que a gente possa ter um entendimento disso. Mas ontem eu tive uma notícia, né, de que há escolas privadas, né, que estão em funcionamento e que a gente tem observado um índice alto de transmissão do vírus. A nossa DIVEP, né, nossa Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, tem ido às escolas onde a gente observa a transmissão e aí então a gente pode também entender muito bem como é que é a disponibilidade de lugares nessas escolas, porque muitas escolas estão funcionando presencial e ao mesmo tempo, né, virtual. E aí faz um revezamento desses alunos. Então, como a gente está observando que teve agora um aumento na transmissão, a gente está procurando entender através da nossa vigilância epidemiológica o que está acontecendo. E aí, então, emitir o relatório para que a gente possa, dentro dos nossos especialistas, nós temos um grupo de trabalho de especialistas para que a gente possa, com eles, definir quais são as medidas que a gente tem que tomar. Voltando então à questão da vacina. E não é só aqui, né? São Paulo fechou 2 escolas. Exato, né? Exato. Voltando à questão da vacina, pegando esse gancho de uma realidade que está afetando as escolas, a economia, o próprio secretariado, a rede pública hospitalar, a vacina vai trazer esse novo normal? Sempre, né? Eu como fui secretário de Vigilância e Saúde do Ministério, né, e fazia aquisições das vacinas. Refazendo a pergunta, a vacina vai trazer de volta o antigo normal? Talvez seria a pergunta mais precisa. A vacina sempre ela é muito importante, né? Como eu disse, eu era secretário e lutei muito, né, contra os grupos anti-vacinas, né, que a gente teve muitos problemas no passado das pessoas que não se vacinavam em decorrência dos movimentos anti-vacina. E essas pessoas, com o tempo, descobriram, né, com o sarampo recentemente, com a febre amarela, que foram os 2 surtos muito grandes durante a minha passagem pelo Ministério, que as vacinas davam muita segurança para as pessoas, que a vacina dava, né, o certificado de vida para aquelas pessoas, que elas não adquirissem as doenças e não iam a óbito. Então, a gente faz um trabalho de poder vacinar as pessoas, de organizar para que as pessoas possam ser vacinadas e que a manutenção da vida seja importante. Eu pergunto essa questão da vacina porque voltando ao início da nossa conversa, o que está aparecendo é que, eu não sei se o senhor concorda com isso, mas há uma ideia de que, olha, a vacina está chegando, então já podemos dar aquela saidinha, aquela abusada, quer dizer, na verdade esse é um raciocínio, além de perigoso, equivocado, né? Muito equivocado, né? Para você ter uma ideia, né, alguns planejamentos que eu tenho lido, que eu tenho visto, né, de países de primeiro mundo, né, o início da vacinação a partir de janeiro ou agora no final de dezembro mesmo, só vai trazer a normalidade na vacinação de todas as pessoas a partir do 2º semestre do ano que vem. Então, se você falar, a vacina está chegando, as pessoas já acharem, né, que acabou o vírus, não acabou. As transmissões vão acelerar mediante ao momento que as pessoas vão tomar os cuidados. Então, a gente está prevendo, né, que vai ter uma normalidade só no 2º semestre do ano que vem, mesmo com as vacinas. Então, você tem que tomar os cuidados necessários. Quer dizer, é um ponto importante também, que as pessoas às vezes esquecem também, aquela ideia de que a doença ela não é apenas um assunto do governo, não é um assunto que envolve a economia, quer dizer, é um assunto que envolve a sociedade, imagino, né? Então, quer dizer, mais do que nunca é fundamental que cada um faça a sua parte, imagino.
né? Sim, é importante que cada um, né, cuide da sua própria saúde primeiro, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de autonomia, né? Cada um tem a autonomia de decidir por si só o que vai fazer da sua saúde. Mas a partir do momento que você compromete a vida do teu filho, da tua mãe, do teu vizinho, né, do teu amigo, aí já se torna uma situação, né, que precisa de ter muito mais As pessoas falam muito nisso, né? A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de tomar ou não vacina. Isso. Quer dizer, existem limites também, né? Existem limites, porque você pode comprometer a vida das outras pessoas. Não pode ter esse egoísmo, né? Você tem que pensar sempre nas pessoas que estão à sua volta. Eu acho que é importante também delimitar essa questão de norma e recomendação, né? Vai muito exatamente da consciência da pessoa. Sim, né? Perfeitamente. E é importante, sempre quando eu falo assim da autonomia, né, das pessoas, eu gosto de dizer que quando você toma uma decisão por você só, tudo bem, mas se você comprometendo a vida de outra pessoa, você tem que entender que aquela pessoa tem família, aquela pessoa tem filho, aquela pessoa tem pai, tem mãe, tem irmão. Então isso é muito importante. A pessoa não pode ser tão egoísta, né? Ela tem que pensar nas outras pessoas. Muito bem. Secretário, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. O senhor sabe que o senhor é bem-vindo. Sempre que o senhor achar necessário, a gente está à disposição. Muito obrigado. Certo? O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta. Tchau.